bem-vindo a bordo do UberTuber novamente, pessoa querida. Você está novamente comigo para dar um rolê pela cidade e ouvir algumas histórias dos passageiros, alguns comentários e conhecer essa maravilha que se chama Luísa Lian. Ela é protetora dessa casa, essa casa de oração. Isso aí, pessoas, Luísa Lian com vocês no episódio número 3 de UberTuber com mulheres Amex. Pessoas, vou contar para vocês hoje, antes de falar a respeito da Luísa Lian, eu vou comentar a respeito de uma dupla de passageiras que entrou aqui no meu carro e que me fez pensar bastante em como deve ser triste passar toda a vida sem um amor sincero e verdadeiro. Porque essas mulheres Amex que entraram aqui no meu carro nesse dia, na verdade o que elas querem é um cartão sem limite de gastos, né? Elas não estão procurando o amor. Chamaram num determinado endereço, eu fui buscar e chegando lá já levei uma canseira para que elas descessem. Demoraram pra caramba e tal, nunca que chegavam, por fim desceram. Uma gaúcha, muito bonita, muito bem apessoada, que eu vou chamar de Cláudia, tá? E pela conversa deu para ver que não é de Porto Alegre, é do interior do Rio Grande do Sul e que mora em São Paulo. Com uma amiga morena, também muito bonita, as duas na faixa, vamos dizer, dos 30 anos. E assim que sentaram aí no banco de trás, começaram a conversar entre elas como se eu não estivesse presente. Isso acontece até com uma certa frequência, eu já comentei em outro episódio, né? E a conversa delas girava em torno de homem. Oh, legal, ótimo. O problema são as opções, quer dizer, o problema a meu ver, né? As opções que elas estão fazendo. O principal atributo que elas buscam numa pessoa do sexo masculino que possa ter a oportunidade de se relacionar afetiva ou sexualmente com elas é o potencial econômico. Então, enquanto conversavam entre elas, uma descrição que elas fizeram de uma pessoa que elas tinham encontrado no dia anterior, para situar a outra, né? Uma dizendo para a outra, mas quem que ele é, o que ele faz na vida, tal. Ele é um herdeiro. Um herdeiro. Esse é um atributo interessante em um homem, ser herdeiro. No caso desse herdeiro a que elas se referiam, segundo elas, é um herdeiro trabalhador, que inclusive já abriu um negócio próprio no ramo imobiliário e que está muito bem de vida, independentemente da fortuna da família, tá? Então, ou seja, é um bom partido, é uma pessoa interessante para elas, né? E que elas estão inclusive assediando, uma delas, não sei qual, tá? Outra história que elas citaram que evidencia isso foi que enquanto a gente fazia o trajeto, a gaúcha recebeu um WhatsApp e falou assim, é o português, aquele que nós encontramos ontem lá em tal lugar, né? Aí a outra já ficou toda oriçada também, nossa, ele é bonitão, né? Muito educado e tal. Os portugueses são muito diferentes dos brasileiros, né? Enfim, aí inclusive isso ficou evidente, porque aí na hora de responder a mensagem, elas mencionaram assim que tinha que ter muito cuidado para não usar gíria nem escrever errado, porque isso seria mal visto pelo português, né? Então, ou seja, também deve ser um herdeiro conceituado, deve ter uma bela quinta nos arredores de Coimbra, talvez, quem sabe. Bem, enfim, me entristeceu bastante, porque eu tenho para mim que o amor é um dos motores da vida, né? Eu já amei muitas mulheres, creio ter sido amado também por algumas, né? E sempre, independente do curso que esses amores tenham levado, né? Eu guardo boas recordações de todos eles, tá?
e já me relacionei também com vários perfis socioeconômicos, mas nunca pensei em dar nenhum tipo de golpe do baú, tá? E aí essa história, também eu disse no episódio anterior que eu estou recuperando algumas histórias mais passadas, né? Porque eu já tenho um estoque delas e muitas dessas personagens que passaram aqui dentro, eu entendo que mereçam um comentário aí, uma pequena crônica a respeito da leitura, da interpretação que eu fiz dessa interação que me foi proporcionada, tá? E no caso eu lembrei da Gaúcha, dessas duas mulheres Amex, porque eu fui apresentado por uma outra mulher, que certamente não é Amex, a essa maravilha que está cantando, que é a Luísa Lian, tá? A Luísa Lian é paulistana, mas parece que viveu uma parte da vida em Trancoso e os pais eram músicos, então ela já foi criada nesse ambiente, né? E então pôde desenvolver todas as suas potencialidades e atingir aí esta maravilha que vocês vão ter a oportunidade de ouvir algumas palhinhas, tá? Dela. Ela tem um repertório bastante diversificado, transitando aí pelo blues, pelo jazz, tem uma influência forte aí do candomblé, né, dos terreiros de candomblé, que parece que ela frequentava, não sei se na Bahia ou aqui em São Paulo. As informações sobre ela são um pouco escassas ainda, tá? E para produzir esse disco que eu tô mostrando para vocês hoje, ela empenhou três anos da vida, tá? Entre a escolha do repertório, reunir a banda, ensaiar, formatar. E isso, então, proporcionou esse resultado maravilhoso desse disco que leva o nome dela, tá? As informações que eu estou te passando são aqui, ó, deste site, do site dela mesma, onde o download é liberado, e foi onde eu baixei o disco, tá? E tem também uma crítica a respeito do trabalho dela nesse blog euovo.blogspot.com.br, tá? Tem também algumas informações no site da MTV Brasil, ou MTV, se você preferir, tá? E nesse site essa matéria foi publicada por ocasião do lançamento do disco dela e do show que ela fez no Itaú Cultural, se não me engano, em abril desse ano, tá? Você vê, aí nós já tivemos aí uma canção, né, na qual ela faz uma homenagem a Iemanjá, então revelando aí essa influência que ela recebeu do candomblé. E no disco ela transita pela canção, pela balada romântica, pelo jazz, blues e até pelo bolero, que dá uma noção do ecletismo da nossa querida Luísa Lian, tá? E assim, o meu gosto pessoal, eu acredito que é muito pautado pela etnicidade, né, da nossa música. Eu acho que a música brasileira é conhecida, valorizada no mundo todo em função justamente da diversidade que ela é capaz de mostrar. E essa diversidade, logicamente, tem como origem a nossa miscigenação, né, cultural, étnica, racial, que acabou fazendo do Brasil uma coisa única, né? Inclusive, naquele livro O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, se você não leu, precisa ler antes de morrer, Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Nesse livro, na última página, ele termina dizendo que, na verdade, o Brasil é uma nova Roma, tá? O sentido dessa afirmação do Darcy, eu creio que seja esse, né? O Brasil, assim como Roma, na antiguidade, foi capaz de promover uma mistura étnica, cultural, racial, como nunca existiu antes. A própria miscigenação lá em Roma acho que não foi tão completa
quanto a que nós temos hoje no Brasil. Tá? O que, mais uma vez, faz com que nós nos entristeçamos diante dessa onda de intolerância, discriminação, enfim, tudo isso que eu venho chamando de regresso conservador, né? Do retorno do regresso conservador, porque, na verdade, o regresso conservador já foi estudado por muita gente, é um conceito lá do período regencial, né? Entre o primeiro e o segundo império no Brasil, tá? A escolha da Luísa Lian para figurar aqui nesse terceiro episódio, claro que além da minha enorme vontade de divulgar esse trabalho tão maravilhoso, tá? Se deu para que eu pudesse fazer esse contraponto com o que eu estou chamando de mulheres amex, né? Porque, lógico que eu não conheço a Luísa Lian, tá? Mas assim, pelo repertório dela, dá pra gente ver que ela é uma pessoa intensa, né? Uma pessoa eclética, uma pessoa que reflete toda essa mistura da qual eu estava falando, tá? Isso fica claro no repertório dela e inclusive assim, uma certa militância, né? Pela tolerância, pela diferença, pela pós-modernidade, enfim, na música, que eu não sei se é de autoria dela, que chama Me Tema, no qual ela faz uma homenagem à luta das mulheres pela emancipação e pela igualdade feminina, tá? Acho que por hoje é isso. Eu queria encerrar o programa com esta música, que vai começar agora, Ônibus Lotado, que é um contraponto perfeito para essa ideia da superficialidade dos relacionamentos em oposição a esses relacionamentos intensos que só o afeto verdadeiro pode provocar. Então fica aí com a Luísa Lian. Eu tô achando que essa música tá errada, eu acho que não é essa, mas vamos tentar. Se não for, eu volto lá. Não é essa, mas tem a mesma pegada, tá? Por isso que eu me confundi. Mas eu vou voltar lá, acho que é 292. Vamos tentar de novo. Play it again, Sam. Exatamente, Ônibus Lotado agora com vocês, Luísa Lian. Não, também não. Agora sim. Desculpe, hein, pessoal. É que vocês sabem, né? O negócio aqui é num take só, do começo ao fim, improvisação total. E aproveitando para dizer, estou procurando parcerias para melhorar aí a edição do programa, tá ok? Um beijo, um queijo. Fiquem aí com a Luísa Lian e Ônibus Lotado. Preço o coração na porta e me sinto apaixonado. Bate, bate, porta, bate, bate, porta. Meu coração tem neblinas como todas as manhãs. Que pena você foi embora e eu perdi a hora de instalar meu imã. Pessoas, dedico esse programa então a todas as mulheres que buscam um amor verdadeiro e que lutam pela igualdade, pela emancipação feminina e contra o machismo tosco que ainda faz com que muitas vezes eu me envergonhe de ser homem. Um beijo, um queijo, curta, assine, compartilhe e volte sempre para dar um rolê aqui no Ubertuber. Falta mais uma coisa, preciso mostrar o e-mail de contato, né? Cadê o e-mail de contato? oubertuber@gmail.com. Beijo, queijo, fica com a Luísa Lian.